Blumenau, segunda-feira, 18 de agosto de 2014. Você vai ver agora no TVL Notícias. Projeto que obriga o uso de pulseiras para o consumo de álcool na Vila Germânica será reapresentado. Clube de Mães Esperança organiza rifa para custear passeio. E ainda uma reportagem para explicar quais são as regras para a substituição de candidatos nas eleições deste ano. É o que você vai ver agora no TVL Notícias, que está no ar. Além das sessões ordinárias dos vereadores, às terças e quintas-feiras, às 9 horas da manhã, a semana será marcada também na Câmara de Vereadores de Blumenau pela sessão ordinária itinerante dos estudantes e vereadores mirins. Os pequenos parlamentares se encontram na próxima sexta-feira, às 3 horas da tarde, para mais uma reunião de falas na tribuna e votações. Desta vez o encontro não será no plenário, e sim na Escola Básica Municipal Oscar Umbenhal. A TVL vai gravar a reunião e depois exibi-la também aqui na programação. Mulheres do bairro Passo Manso participam de atividades em Clube de Mães. Quarta-feira é o dia da semana onde essas mulheres têm encontro marcado. Aqui, elas atualizam as conversas, desenvolvem atividades e ainda sobra tempo para o tradicional café com doces e cucas. Esse é o ponto importante, que parece que é o domingo de todo mundo. Se não pode vir na quarta-feira, parece que não é domingo, né? E todas elas adoram. Nós já tínhamos 40, 44 mães, agora temos menos, né? Umas se mudaram, outras faleceram, né? E mas a gente trabalhou sempre assim em união, eu e ela. O Clube de Mães Esperança surgiu no começo dos anos 80. Dona Olinda conta que no início foi muito difícil, inclusive para construir a sede, hoje moderna e localizada próxima ao CI José Dickmann, no bairro Passo Manso. Em 80 foi inaugurado aqui, uma casinha de madeira pequena só. E assim começou. E depois foram construindo para ter a creche e o berçário, né? Que já tinha creche, mas não tinha berçário. Aí era para fazer o berçário, aí os nossos maridos vieram fazer mutirão ali, o Beca ainda ajudou também, de pedreiro e tudo. E suspendemos até debaixo do telhado. Aí depois a prefeitura fez os acabamentos, né? E assim a gente foi indo e foi construindo e estamos nessa até hoje. O resultado das atividades destas senhoras é a venda de uma rifa, incluindo produtos que elas mesmo fizeram. Vai ajudar nas despesas com o passeio programado para esta semana. Esse ano nós vamos para Termas de Piratuba 3 diárias, porque elas preferem Piratuba ou Termas de Gravatá, o local assim, né? Por causa das águas termais, né? Então a gente faz o possível, né? Além da nossa mensalidade, que nós pagamos todo mês R$20 cada uma, nós temos as nossas rifas exclusivas semanalmente, e essas assim, a gente fala para isso ali uma tómbola, né, de R$2.000, exato, hoje de tarde arrematemos o restinho aqui dentro para vender todas 2.000 folhas, né? E cada uma levou umas folhas para casa, né? Nós temos umas mães bem participantes, assim, uma levou 10 folhas, outra levou 11, outra levou 7 e assim foi. O vereador Aldemar Becker visita o clube com frequência. Essa vez, ele participou inclusive na ajuda do sorteio e afirmou estar feliz com as mães que vão fazer um passeio na região oeste. A gente vê como é bonito o clube de mães se organizando, promovendo eventos, fazendo rifas para cada fundo ir passear. O ex-arcado fundos para o seu café, para os seus passeios, e hoje estão sendo contempladas com vários sorteios, né, das rifas que venderam, para ajudar na despesa do ônibus desse passeio para Piratuba, que é onde vão ficar 3 dias lá agora, curtindo as férias, sossegada entre elas mesmo. O vereador Mário Hildebrand teve um requerimento aprovado pelo plenário que pede providências à Secretaria Municipal de Planejamento. O parlamentar quer saber se existe projeto para o asfaltamento da rua Jaguaribe, no bairro Garcia, a partir do número 175 até o final da rua. Se houver, o requerimento questiona qual é a previsão de implantação do projeto. E se não tiver o projeto, a pergunta do requerimento é qual a previsão de conclusão de um estudo técnico e o prazo também de sua implantação.
E veja a seguir, projeto que obriga o uso de pulseiras para o consumo de álcool na Vila Germânica será reapresentado. E ainda a gente vai explicar para você quais são as regras para a substituição de candidatos nas eleições. Ao instante só, o TVL Notícias volta já. Sempre que eu tô com pressa, alguém pede pra atravessar a rua. Se anime, meu amigo, você está sendo legal. Quem respeita o pedestre tá com a maior moral. Brasileiro é gentil, você não está sozinho. Que carro apertado, você devia estar de cavaquinho. Vocês dois, o cinto. Se tem pedestre na faixa, você tem que parar. Motorista legal é motorista consciente. Eu tô sem grana. Mais de 1.600 eleitores de Santa Catarina já se habilitaram para votar em trânsito no primeiro turno das eleições deste ano. Só aqui em Blumenau foram 269 pedidos para votar para presidente da República fora do domicílio eleitoral. Quem quiser requerer o voto em trânsito deve ir até o cartório até quinta-feira agora e informar em qual cidade pretende votar, desde que o município tenha no mínimo 200 mil eleitores. A lista de cidades pode ser consultada no site do TRE. Ainda sobre eleições, a morte do candidato Eduardo Campos em um acidente aéreo na semana passada em São Paulo gerou dúvidas sobre a substituição de candidatos no pleito deste ano. O Tribunal Superior Eleitoral preparou uma reportagem apresentando então quais são os casos e as regras para a substituição. Os partidos políticos ou as coligações podem substituir os candidatos em caso de registro indeferido, inclusive por inelegibilidade, cancelado ou cassado, ou ainda que renunciar ou falecer após o final do prazo do registro. A regra é a mesma para o candidato que for expulso da legenda. Para os cargos majoritários, presidente, senador, governador, prefeito e vices, a alteração pode ser feita até 20 dias antes da eleição. Para evitar dúvidas em relação ao prazo, o Tribunal Superior Eleitoral fixou o dia 15 de setembro como data limite para a substituição. Em caso de morte, a alteração pode ser feita mesmo depois dessa data. No entanto, o partido tem 10 dias contados do fato que motivou a mudança para pedir o registro do novo candidato. A escolha do substituto deve ser feita de acordo com o Estatuto da Legenda. Em caso de coligação, a substituição deverá ser feita por decisão da maioria absoluta dos órgãos executivos de direção dos partidos coligados. O substituto pode ser filiado a qualquer agremiação dela integrante, desde que o partido ao qual pertencia o anterior renuncie ao direito de preferência. A legenda deve divulgar a mudança para esclarecer a população e evitar confusões. Acontece amanhã na CIB, o Encontro Regional de Administração do Vale do Itajaí. O evento, que é promovido pelo Conselho Estadual de Administração, vai discutir o papel do setor na profissionalização das organizações. Os interessados em participar deste encontro devem confirmar presença neste telefone que aparece aí na sua tela. As atividades começam às 6h30 da tarde de amanhã, portanto, na CIB. O DENIT e a Polícia Rodoviária Federal informam que a BR-470 vai ter trânsito interrompido em alguns momentos por causa da obra de duplicação da rodovia. Na sexta-feira que passou agora já teve interdição para o corte de árvores e isso vai acontecer até o início do mês de outubro pelo menos. Sempre entre 1 e 2 da tarde e entre os quilômetros 41 e 46 em Gaspar. Quando houver o serviço, as duas pistas devem ser fechadas por cerca de 15 minutos pelo menos. Não há datas específicas para interdição da rodovia, mas elas já estão acontecendo e os motoristas devem redobrar a atenção. Projeto de lei que prevê o uso de pulseiras para compra e consumo de bebidas alcoólicas em eventos na Vila Germânica será reapresentado. A reapresentação da proposta de lei deve acontecer nesta terça-feira durante a sessão ordinária. O projeto é do vereador Mário Hildebrand e chegou a ser aprovado ano passado pelo plenário, mas a matéria foi vetada pelo Executivo e em dezembro a Câmara de Vereadores acatou o veto. Depois do acidente que aconteceu na última semana, onde um motorista com sinais de embriaguez e sem habilitação atropelou e matou 2 pessoas neste ponto de ônibus da rua Frei Stanislau Schett, o parlamentar reforçou a necessidade de discutir novamente o assunto. Uma frase me marcou na entrevista do motorista. Ele disse que isso acontece em qualquer lugar e isso é comum.
É isso que nós temos que começar a mudar. Nós temos que começar a enfrentar aquilo que os outros acham comum e trazer isso para a nossa consciência de que nós podemos mudar realidades e aquilo que muitas vezes está posto como comum. Começar a discutir por que nós não podemos começar a proteger a nós mesmos e aos nossos jovens, para que no futuro não tenhamos pessoas como este indivíduo que tira a vida de duas pessoas que nada tinham a ver com aquele fato, mas que foram vitimadas pela sua inconsequência ao ingerir bebida alcoólica, inclusive fazer uso de droga, como ele também chegou a mencionar. Como já mudou o ano legislativo, o vereador pode reapresentar o projeto de lei que ano passado teve o veto acatado. A proposta prevê o uso de pulseiras para a venda e consumo de bebidas alcoólicas em eventos no Parque Vila Germânica. Hoje, pela lei, cada vez que alguém compra e pega uma bebida alcoólica, deveria apresentar uma identidade. No meu entendimento, isso inclusive facilita, porque se ele se identifica uma única vez, com a pulseira ele vai poder comprar e consumir sem precisar cada vez ter a exigência da identidade, e com isso a gente pode ampliar a proteção aos nossos jovens e conscientizá-los também da importância dessa distância que precisa haver da bebida alcoólica, porque cientificamente já é comprovado que quanto mais jovem se ingere a bebida, mais risco há dessa pessoa se tornar uma pessoa dependente do uso da substância que é o álcool. Além de exigir o uso de pulseiras nos eventos organizados ou sediados pelo poder público, o parlamentar pretende incentivar a mesma medida para a iniciativa privada. O vereador deve reapresentar o projeto de lei nesta terça-feira e trabalhar para a aprovação da matéria. Eu entendo e eu vejo, Rodrigo, que em alguns momentos a gente tem que lutar por isso. E enquanto eu estiver aqui na Câmara de Vereadores, com a minha experiência no trabalho com dependência química, com a minha visão em relação ao que o álcool e a droga traz de consequência na vida das pessoas, essa é uma tecla que eu vou bater sempre. Mesmo que eu não consiga vencer as muralhas, os obstáculos que foram postos. E eu penso que cada vez que eu falar isso, eu vou ter a oportunidade de conscientizar pessoas das consequências que o álcool e a droga traz na vida delas. O posto do Centro de Valorização da Vida, aqui de Blumenau, o CVV, está oferecendo cursos gratuitos para novos voluntários. O treinamento será a partir de hoje até a próxima quinta-feira, à noite ou também no domingo que vem, o dia inteiro. O posto do CVV fica na rua Professor Luiz Schwartz, 169, perto da sede da AMP. Mais informações pelo telefone ou também no site da instituição que aparece aí no seu vídeo. Hoje é dia de Cinearte na Fundação Cultural. A atração será o filme A Joia do Nilo, de 1955. O longa tem a participação dos atores Michael Douglas e Danny DeVito. A sessão de cinema de graça começa às 7h30 da noite de hoje no Cine Teatro da Fundação Cultural. A entrada, confirmando mais uma vez, é totalmente gratuita. Agora tem a previsão do tempo para o início desta semana aqui em Blumenau. Confere aí. A circulação marítima que atuou nesse domingo em Blumenau, provocando bastante nebulosidade no dia de ontem, perdeu força no dia de hoje, porém um cavado em superfície ainda mantém a nebulosidade no restante do dia e durante todo o dia, com alguma abertura do sol durante a tarde. Devido à grande cobertura de nuvens, a temperatura não deve se elevar muito, aí a temperatura máxima para hoje à tarde fica entre 23 e 25 graus. Tassiana Weber, meteorologista do Alerta Blue, com as informações do tempo. E hoje você sabia sobre as sociedades de atiradores, tradição que permanece viva aqui na nossa região. Na imagem aparecem integrantes da Sociedade de Atiradores em Cano Baixo, na festa de inauguração de sua bandeira em 1934. Vinda na bagagem cultural dos imigrantes alemães, a prática do tiro ao alvo, até a década dos anos 60, inclusive, era exclusivamente desenvolvida pelo contingente masculino. Depois é que foi ampliado então para todos. Hoje a cultura é mantida ainda nos nossos clubes de caça-tiro e sociedades culturais. Lembrando que amanhã tem sessão ordinária na Câmara de Vereadores de Blumenau e você pode ver ao vivo aqui pela TVL às 9 horas da manhã. Essa semana também tem TVL Comunidade, inédito, sobre o complexo viário do Badenford. Nossos convidados são os secretários de Obras e Planejamento, Carlos Leite e Alexandre Gevaer. Assista amanhã, então, 15 para as 2 da tarde ou também nas reprises durante toda a semana. Obrigado pela sua companhia, que você tenha uma ótima semana pela frente e até a nossa próxima edição. Até lá!